Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui a deputada federal Adriana Ventura, do Novo. Deputada, muito bom dia para a senhora. Bom dia a todos vocês da Rádio Bandeirantes, do programa Bastidores do Poder. É um prazer estar aqui com vocês, Zezé, e com a Rose. Prazer é nosso em receber a senhora. Bom, deputada, na semana passada a gente teve a aprovação da lei que tratou da improbidade administrativa, que vem sendo muito criticada pelo Ministério Público. Aliás, as alterações feitas são alterações que dividem assim, muita opinião. Muita gente acredita que, de fato, a lei ela dava muito espaço para interpretação, mas, ao mesmo tempo, o que foi feito de uma maneira que flexibilizou demais e tornou a lei da improbidade a lei da impunidade. Como é que a senhora vê essas mudanças feitas pela Câmara na lei que segue agora para o Senado? Olha, bom, primeiro eu quero falar que eu concordo muito com uma narrativa que existe, que realmente essa lei precisava ser alterada, ela precisava avançar, porque ao longo de todo o período que ela existe, nós vimos muitos excessos, muitos gestores assim, sendo acusados e sofrendo processos por anos, e no final não teve condenação e prejudicou, tirou a pessoa da vida pública. Então, alguns excessos foram cometidos, mas eu quero deixar claro aqui que eu votei contra essa alteração por várias razões. Eu fui contra no plenário, a gente tentou do Partido Novo retirar de pauta, inclusive, primeiro por duas questões. Primeiro, a forma que você já citou. Eu estava na comissão especial do PL da improbidade. Este projeto de lei não foi discutido, então, não foi discutido. A grande alegação está sendo debatido há 2 anos, não está. Foi criada uma comissão especial que foi instalada no final de agosto de 2019. Ela funcionou por 2 meses e meio, 3 meses. Ela se encerrou depois de 14 audiências públicas. O ano acabou, depois veio a pandemia e a comissão não voltou. Então, esse projeto não foi debatido. O que foi feito foram 14 audiências públicas, onde trouxeram especialistas e tal. Aí foi feito um relatório que se diferencia e se distancia muitíssimo do projeto original, que é do deputado Roberto de Lucena. Uhum. Então, quando voltou este projeto agora, porque o relator visitou as lideranças, inclusive, eu conversei com o relator na terça-feira, que foi aprovada a urgência no plenário sobre este projeto. O Carlos Zaratini, no caso. Deputado Zaratini. Conversei com o deputado Zaratini na terça-feira, 14h30, onde tínhamos um relatório preliminar que ele me mandou na terça de manhã, que fique claro, na terça da semana passada de manhã, ele mandou o relatório, que não tem nada a ver com o de outubro que ele protocolou ano passado, que ninguém discutiu. Ele protocolou, me mandou o relatório na terça de manhã, e o que foi protocolado antes da urgência, 5 da tarde, já tinham outras alterações. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que nós temos realmente um problema de não discussão, não clareza, e faltou debate. Sabe? Tem ponto que foi melhor. Pode até ser melhor. A questão é que a gente votou urgência sem saber o relatório, porque ninguém teve tempo de ler isso, a não ser os que conheciam o relatório previamente, que não era o meu caso e o de muitas outras pessoas. O segundo ponto, por eu ter votado contra, o Partido Novo ter se posicionado contra, que a gente acha assim, que apesar de existir relevância o tema, de ter que ser debatido, até para proteger bons gestores, para colocar mais pessoas com vontade de participar da vida pública, para não sofrer alguns excessos cometidos, apesar da boa intenção, o resultado não foi bom. O que a gente viu aqui? Vários afrouxamentos, várias em questões de prazo, Ela suprime responsabilização, coloca uma questão de dolo específico, que você, para provar que houve intenção de causar prejuízo e tal, é um excesso. O que vai acontecer? Ninguém mais vai ser responsabilizado de nada. Ou uma outra coisa que também, na nossa visão, foi grave,
foi que não existe mais pena mínima. Até o relatório que foi protocolado anteriormente tinha pena mínima. No relatório, agora, não tem pena mínima, então, para suspensão de direito político. Isso quer dizer que se quiserem dar um mês de pena de suspensão de direito político, uma semana, isso está valendo. Outra coisa, exigir trânsito em julgado, quando já tem condenação, a gente até seguindo a mesma linha de uma esfera criminal, quando a gente defende a prisão com a segunda instância, para a gente também não faz sentido nenhum. Mexeram nos prazos prescricionais, então muitas vezes um agente público, um prefeito, ele é reeleito, daí já prescreveu muitas vezes o que ele fez até ser descoberto. E o gravíssimo é também que diminuir o prazo de investigação, uma coisa que era atemporal, deram 6 meses para a investigação, prorrogável por mais 6 meses. Gente, quando a gente pensa em Lava Jato e tudo que aconteceu, a gente está falando de prazos de anos de investigação, envolve muita gente. Então, ainda que tenha muita relevância o tema, eu sou administradora pública, eu entendo bem do que a gente está falando aqui. Eu sei que essa discussão é relevante e merece o debate, mas nesse afogadilho, desta maneira, sem transparência, sem o devido debate, eu sou radicalmente contra. Deputada, bom dia, a impressão que eu tive, a Rose falando, a impressão que eu tive quando eu li o projeto, e eu consigo entender quando a senhora fala dos excessos, porque a gente tem, quando você vem para cidades, muita gente que recusa convites, por exemplo, para serem secretários, por conta desses processos que, de repente, qualquer tipo de atividade, ele tem os bens bloqueados e tem gente boa no mercado que não quer um cargo público por conta desses excessos. No entanto, eu acho que nós tivemos avanços, principalmente do Ministério Público, nas investigações, que apontou a corrupção. A impressão que eu tive foi que o relatório do Carlos Zaratini era uma espécie de salvo-conduto para os políticos criminosos e uma vingança contra os promotores. Tudo bem que tirou alguns artigos lá, principalmente aquele em que falava que o promotor poderia ser penalizado, porque eu falei, daqui a pouco ninguém mais vai... Eles estavam tirando a responsabilidade, ou seja, o Ministério Público, ele existe para investigar, né? E estava tirando. A senhora vê isso como um salvo-conduto ou como uma vingança em relação a tudo que passou? Eu achei um relatório muito complicado. Eu também achei, Rose, e eu acho que tem 2 pontos aqui que eu acho que você pontuou, que eu também gostaria de até endossá-la. O primeiro ponto é em relação à questão de muitos gestores não quererem boas pessoas, bons políticos, e no caso lá da Câmara a gente tem alguns deputados do Estado de São Paulo que foram bons prefeitos, foram reeleitos, e eles falam, não queremos de jeito nenhum, porque parece que está sempre com uma espada na cabeça contra algum excesso e tal. Tem uma outra questão aqui também que é bom trazer, que muitas vezes o Ministério Público, até pelo impulso dele, de cada um agir, né, poder investigar, a gente brinca que o Ministério Público, cada um é o CNPJ, né? Não existe uma instituição Ministério Público, existem muitos mil CNPJs que agem, que vão agindo, então tem esse ponto também. O que eu acho que tem que haver também é uma conscientização para realmente estar muito bem embasado e sedimentado qualquer tipo de investigação e acusação, né, e abertura de investigação em cima de um gestor, porque isso tem implicações sérias para a vida dele. Então, muitas vezes, até pelo artigo 11, que fala dos princípios da administração pública, tem questões ali muito abertas, muito subjetivas, que levam a erros, sim. Às vezes, quem está no dia a dia, no caso dos promotores, muitas vezes, e sim, mesmo a gente, quando vai analisar, o dia a dia, às vezes, é uma coisa diferente, os procedimentos são diferentes, e às vezes teve excesso. Então, nesse aspecto, sim, e que tem realmente, desde a Lava Jato, a gente vê não vou falar uma vingança, mas agora assim, olha, agora eles vão ver como é que é, agora vão ver antes de resolver canetar. Existe um movimento, sim, para barrar esses excessos, às vezes de uma forma até exagerada. Eu sinto isso também, Rose. Em relação a essa questão do Novo, do Amoedo deixando de ser candidato, né?
Como que a senhora está vendo para o ano que vem essa formação aí da presidencialismo, da eleição para presidente, do Amoedo? Você acha que ele pode voltar? Teremos uma terceira via? Não teremos? Ou vai ficar Bolsonaro e Lula? Como que a senhora está vendo isso? Olha, eu vou lutar com todas as minhas forças, sim, para que tenhamos uma terceira via, que não fique Bolsonaro e Lula. Aliás, essa é realmente a posição da nossa bancada, dos deputados do Partido Novo. Nós queremos uma terceira via. A questão do Amoedo ter saído, assim, uma série de fatores. É natural que num partido tenha divergência, seja de candidato, seja de posicionamento. É isso que torna um partido uma coisa rica, as divergências que fazem o partido crescer, o partido consolidar. O Amoedo, inclusive, quando deixou de ser candidato e falou que declinava do convite, né, por questões assim de união, comprometimento, espaço na agenda, existe realmente uma necessidade aqui da gente buscar uma terceira via. O João Amoedo, há um movimento e muitas pessoas conversando com eles para ele voltar. O que a direção do partido definir como candidato será apoiado pelos candidatos. Então, mas a gente está trabalhando numa terceira via. O que é importante é o Brasil se unir para a gente não ficar nessa polarização medíocre. Hoje em dia, a gente não lida mais com fatos, a gente só lida com polarização política. Então, estão politizando educação, estão politizando saúde, vacina, tudo é politizado e a gente não sai dessa mediocridade. Então, estou sim, Rose, trabalhando fortemente para que tenhamos uma terceira via. Mas você acha que vai ter nomes? Porque a gente tem uma dificuldade. Outro dia eu e a Zezé estávamos conversando. A impressão que eu tenho é que nós não temos nomes para que seja essa terceira via viabilizada. E há um enfraquecimento mesmo dos nomes, né? A senhora acha que é possível construir isso diante dessa polarização? E das fake news, inclusive, né? Dessa coisa da pós-verdade que a gente está vivendo. Então, Rose, eu sinto essa mesma angústia, eu acho que muitos deputados também sentem, mas o que eu percebo é que tem muitas partes e entidades de sociedade se mobilizando, se unindo em torno de uma terceira via, de um nome que seja viável e seja apoiado. A questão é que você disse bem, tem tantas fake news rolando, uma guerra interna, a gente às vezes é atacado, não sabe nem quem que está atacando e da onde veio tudo isso. Agora, sim, a gente precisa buscar, querendo ou não, e apesar de divergências, convergência em torno de um projeto para o país, porque o que não dá é para ficar nos 20% de cá e nos 20% de lá dentro de um show de mediocridade. E todo mundo vai no voto utilidade, né? Para não ter esse, eu voto nesse. A gente não sai da mediocridade, é um absurdo isso. Bom, deputada, eu quero voltar lá à questão da lei, né, do projeto que agora seguiu para o Senado. Hoje uma matéria, não me lembro se no Globo ou no Estadão, mostrando que 21 senadores da República respondem a algum tipo de processo por improbidade. A senhora acha que as mudanças serão acompanhadas pelo Senado? Isso que saiu da Câmara e chegou lá é o que nós teremos como lei contra a improbidade daqui a pouco? Olha, Zezé, para ser muito franca com vocês, eu estou vendo tanta coisa acontecer naquele Senado e umas posições que eu fico realmente chocada, que eu na minha visão, ele deve vir até pior do que saiu. Tá? Então, estamos trabalhando, inclusive a Frente contra a Corrupção, tem senadores que são atuantes que participam, mas a questão é numérica e é voto e é interesse. E neste caso especificamente, como você mesmo assim, você trouxe esse número de 21 senadores, tem que ver qual que é o interesse, porque se a gente pensar ainda, acreditando numa boa intenção, né, e é o que eu espero sinceramente, tem várias lacunas e várias brechas que foram pontuadas depois que o projeto foi votado na Câmara. Ainda que falem, não discutiram, ainda que falem, foi como muitos não leram, depois perceberam que estava errado, a gente acha e espera que o Senado, até para separar o joio do trigo, até para proteger os bons gestores e até para realmente colocar os que fazem coisa errada e os que agem errado também, que essa lei pegue essas pessoas, é esperado que o Senado melhore esse texto e feche essas lacunas, né? Então,
A minha esperança é essa. Agora, eu tenho visto e espero que os senadores peçam audiência pública, debatam com a sociedade, tragam, sim, todos para debater, as entidades anticorrupção, que elas estão realmente preocupadíssimas com isso, muitas entraram em contato com a frente. Então, mas eu não sei se é o que vai acontecer. Se for nesse assodamento, nesse desespero geral e vamos votar, é o que vai acontecer. Agora, o triste é que no período de pandemia, onde um monte de brecha foi aberta, onde tem dinheiro desviado de corrupção, que tá vergonhoso, mexer nessa lei agora, e assim, estão fazendo CPI, que assim, ainda que seja para apurar a responsabilidade, que é válido, né, da questão da pandemia, não deixaram claro no primeiro dia que não seria falado de dinheiro desviado e de corrupção. Isso é um absurdo. Então, a gente percebe que tem... A agenda é outra, as prioridades do país são outras. Então, qual é o projeto que a gente vai ter com esse país? Agora, cabe à sociedade pressionar o Senado, porque na Câmara a gente não conseguiu. Ai, nossa senhora, é complicado. Bom, tá voltando aí para a Câmara a medida provisória que trata da privatização, não é exatamente uma privatização da Eletrobras, mas enfim, né, que permite a participação do capital privado na empresa. A senhora acha que a Câmara vai mexer nesse angu? Amanhã perde a validade, né, a medida provisória. O que a senhora acha que vai acontecer? Já teve algum encaminhamento? Já foi chamada pelo presidente? Então, essa medida provisória foi convocada uma sessão para hoje à tarde, para ela ser votada. Tanto assim que daqui a pouco, eu saindo dessa entrevista com vocês, eu tenho reunião com o Legislativo, de pauta, com a liderança do Novo, para justamente tratar da MP da Eletrobras, as alterações que foram feitas no Senado, para a gente discutir a estratégia e o posicionamento. Então, assim, porque até essa discussão, a gente sabe que está vindo uma MP que saiu péssima e voltou pior. Então, eu não sei, na verdade, assim, o que podemos fazer. O posicionamento do Novo, a senhora disse que ainda não tenha por conta das emendas que foram colocadas, que não tem nada a ver com o projeto, é por conta disso. Por conta disso. São jabutis. Mais jabutis, que já tinham vários e colocaram mais. Eu acho que é importante a gente... Deputada, coloca para o nosso ouvinte quais são esses jabutis, porque eu acho que é importante um parlamentar falar, porque a gente fala aqui, mas às vezes a gente é tido que a gente reage a tudo que colocam, tudo que vem do governo, tudo que o presidente da Câmara, a gente mete o pau. Fala o que está acontecendo. Olha, na verdade, assim, são muitos jabutis. Quando a gente está falando de privatização, a gente está falando basicamente do quê? De tirar o Estado, né, como gestor, como aquele que vai fazer a gestão da empresa. E quando a gente está falando do governo fazer isso, a gente está pensando que não deveria ser gestor de empresa pública, ele começa a desviar o foco da atenção dele, que deveria ser promover saúde, segurança, educação, para cuidar de empresa. E a gente sabe que dentro das empresas acontecem muitas indicações políticas, geralmente as empresas públicas são loteadas de cargos políticos e indicações. Então, esse é o grande problema da vida. E daí você está perguntando especificamente da medida provisória da Eletrobras, né? Quais são esses jabutis tal? De uma maneira geral, está colocando em cidades que não tem nenhuma infraestrutura, isso para dar um exemplo, tá bom? Está colocando em cidades que não tem absolutamente nenhuma infraestrutura, obrigatoriedade de colocar, obrigatoriedade de criar uma infraestrutura. Então, qual que é o ponto? Quando a gente fala de Eletrobras, a gente está criando mais obrigações, mais comissões, mais cargos, e esse custo todo, porque qualquer custo de fazer qualquer coisa, se a gente está falando de privatização, é desonerar o governo, a nossa população que paga essa conta. E quando você cria um monte de obrigação, vou criar isso, vou construir isso, infraestrutura em 8 mil cidades que não tem essa estrutura, você está onerando ainda mais, a energia vai ficar mais cara, vai ser gerado mais um monte de cargo, um monte de coisa e não vai levar nada. Tá? Depois dessa reunião que teremos daqui a pouco, a gente vai saber qual é a estratégia que será usada para isso. Agora, os ouvintes, o que precisam entender? O Novo foi muito criticado nas redes,
dizendo que a gente votou contra a privatização. É outra fake news mentirosa. Inclusive, o nosso deputado federal, Alexis Fontaine, é um dos responsáveis técnicos por essa MP da Eletrobras, ele que é aí de Campinas, né, que faz um trabalho tão bacana na tributação e na privatização da Eletrobras. Nós pontuamos claramente que a gente queria medida provisória original, para falar exatamente do que a gente está falando, privatização. Quando você finge que está fazendo uma privatização, a gente votou contra o relatório, porque a gente era contra tanto jabuti, tanta criação de obrigação, tanta indicação que ia ter política, criação de comissão e criação de obrigação, que quem ia pagar a conta, todos nós. E a gente votou a favor do original e contra o relatório. Agora, o que sai na mídia é que a gente foi contra a privatização. Não teve privatização nenhuma. Teve um monte de acordão e puxadinho. Foi isso que foi feito. E a senhora acha então, que se for mantido esse... Pode falar, Cecê. Então, eu acho que é importante, assim, por exemplo, o que se tem dito é acerca, dentre essas obrigações, pessoal, uma delas é que a Eletrobras fica obrigada a comprar energia de termoelétricas a gás que sequer existem, mas cujos processos, né, os empresários já têm os planos lá para construir. E só que nesses locais em que elas serão... Não tem gasodutos, Zezé. Então, isso que eu ia colocar, nesses locais em que elas serão... Uma construção de gasoduto em onde não existe essa estrutura. Quem é que ganha dinheiro com isso, gente? Pois é. E vai ficar caríssimo. Nesses locais que eles querem construir, onde não tem, ficaria o custo muito maior. Ou seja, alguns grupos irão ganhar dinheiro, está colocado, né? A gente tem empresário muito sem vergonha nesse Brasil, né, gente? Uhum. A Lava Jato não aconteceu à toa, né, gente? Não foi à toa. E outra coisa, e você vê que é toda uma história que vai beneficiando um aqui, outro ali, todo mundo está sendo beneficiado, menos a população brasileira, entendeu? Agora, há um risco de aprovar esse projeto do jeito que está, aprovar essa MP do jeito que está, e não ter interessados? Se do jeito que veio do Senado? Olha, sinceramente, tem uma agenda oculta lá dentro, que muitas vezes a gente não sabe de onde vêm as coisas, e como que a gente não participa daquela cúpula redonda, entendeu? Os iluminados que definem essas coisas, e existe uma limitação muito grande da gente saber até o que vai para a pauta. Hoje eu estou falando que vai ser a MP da Eletrobras, porque foi convocada uma sessão que hoje não teria às 15 horas, justamente porque, como a Zezé falou, caduca amanhã, né? Há possibilidade de tudo, porque a agenda oculta eu não sei. A agenda oculta, a gente não participa disso. Então, é triste, vamos brigar ali, até para dar transparência do que está acontecendo, e vamos denunciar os jabutis. É o que a gente pode fazer. Porque existe sim, tem muita coisa ali que a gente não consegue entender o que esse parágrafo está fazendo no meio desse relatório, que não tem nada a ver. E a pergunta que a gente faz, quem está ganhando dinheiro com isso? Quem está se beneficiando com isso? E quem está se prejudicando com isso? E todo mundo, quem se prejudica é sempre a população que paga a conta. Ai, que desespero. Ai, deputada, dá desespero, dá assim Bom, deputada... Olha, isso é desesperador, e o pior de tudo, afasta os investidores. A gente está falando... Você imagina um investidor que fica vendo jabuti aqui, obrigação ali, construir gasoduto onde não tem nenhuma infra de gás, é um absurdo. Tudo é tão absurdo como vários outros absurdos que são feitos lá. Não dá para tapar sol com peneira e ficar brincando de faz de conta, achando que tá tudo bonitinho. E agora eu volto, meninas, para um ponto essencial. Ou realmente a população brasileira acompanha o trabalho dos seus representantes lá e vota corretamente e começa a se interessar por político, a gente não vai mudar, porque com o Congresso que nós teremos sempre respostas do jeito que a gente está vendo. Ponto. Senhora, assim, eu ia te perguntar isso. O Novo, ele veio como um partido aí oferecendo para a sociedade uma possibilidade de mudança, com oferta de uma nova mentalidade, defendendo a privatização, a questão da gestão pública. E aí tivemos alguns deputados que foram eleitos pelo Novo,
Vocês conseguiram, de fato, fazer alguma coisa ou vocês enfrentaram uma grande resistência e não conseguiram fazer, foi nada? Olha, depende do que é fazer alguma coisa, tá bom? Se a medida é aprovação de lei, eu sozinha tenho 7 projetos aprovados, 4 já estão transformados em leis, 3 estão no Senado esperando aprovação, sendo a lei da telemedicina, a outra que duplica a pena de corrupção que está parada lá, e vários outros. E a lei da telemedicina permanente também vai ser. Eu acho, mas respondendo a tua pergunta de uma maneira, Rose, bem objetiva, até para a gente caminhar, a questão é, a gente não está lá para ser atacante, a gente está lá para ser zagueiro. A gente está lá para denunciar, para falar o que a gente vê de errado. Por exemplo, nós enviamos, e falo nós porque muitos fui eu que protocolei, inúmeros pedidos de investigação e requerimentos de informação para o governo federal. E não só em relação à pandemia, mas em relação ao orçamento, a todas essas emendas parlamentares, mandamos para todos os ministérios. Então a questão é, ir para o palanque, falar que lindo, fiz o gol, é o que a maioria gosta de fazer. Ficar ali tentando defender e não deixando marcar em gols contra e outras coisas mais, é o que a gente muitas vezes tenta fazer. Então, na minha visão, e acho que isso também, não só do Novo, mas de outros deputados, que a gente muitas vezes tem que se posicionar como um zagueiro, como um alerta, até para pontuar, isso aqui está errado, esse orçamento está errado. Aqui tem coisa, é muito mais nesse sentido. É claro que às vezes também a gente fica muito frustrado, porque a gente apanha de todos os lados. Essa história da privatização da Eletrobras é um exemplo. Tem gente que fica me xingando, você votou contra a privatização. Eu falei, eu não votei contra a privatização, eu votei com esse relatório fake que estão falando que é privatização e que é mentiroso. Então, eu acho que existe uma questão de desserviço de uma narrativa que é construída e que muitos embarcam, Rose. Né? Agora, o papel de zagueiro é feito e estamos aqui. Deputada, assim, a senhora falou em fake news, quer dizer, eu acho que o governo Bolsonaro, eu nunca vi tanta fake news, nunca. Não sou de esquerda, sentei o cacete no PT aqui, fui das que disseram que achavam que a Dilma tinha que sair, como acho que o Bolsonaro tem que sair também. Hoje acho que era um serviço muito, muito bom para o Brasil se o Bolsonaro saísse. Mas vai ficar outro igual ou pior, que se dane, mas esse homem é nefasto. Então, eu pergunto para a senhora, o Novo hoje... Teve uma época que eu achei que o Novo era bem bolsonarista. Eu tive essa sensação. O que é o Novo hoje? O que o Novo apoia nesse governo que não apoia? Porque esse negócio da Eletrobras tem o dedo desse governo. Começa pela eleição da presidência da Câmara, do Senado. Esse governo quis isso que está aí. Essa questão da impunidade... Né, da lei da improbidade, isso vem lá para pegar o Moro, para pegar Lava Jato, desses caras que usaram essas figuras para caramba. O que é o Novo hoje, assim, diante do que nós temos? Olha, o Zezé, até para pegar, esse governo rasgou tudo que prometeu na campanha, tudo. As promessas de liberalismo, né? E a gente, na verdade, foi muito movido por isso, a questão do livre mercado, livre concorrência, mais liberdade para o cidadão, vamos parar de fazer cidadão. O Paulo Guedes, que todo mundo achava que, nossa, vai arrebentar, e olha o que virou esse homem, a culpa é da classe média, que o pobre não tem comida. Na verdade, o que a gente vê? Muitas pessoas... muito comprometidas com esse tema, que foram abandonando e desembarcando do governo ao longo do tempo. Nós que somos grandes defensores das pautas liberais, muitas vezes a gente também se sente sozinho e também abandonado, assim, pelo governo, porque muitas vezes, para ter soluções rápidas, para ter governabilidade,
muitos acordos são feitos ali, inclusive que a gente é contra. Então, a gente também fica e ainda, porque a gente defende uma pauta econômica de liberdade econômica, de desburocratização, que não se concretizou. Ainda que alguns avanços foram feitos no primeiro ano, tá? O que a gente está vendo é um desmantelamento. E depois da união deste governo, Zezé, com o Centrão, com os partidos de centro, em nome da governabilidade, a gente está vendo que isso se perdeu completamente, isso é fato. Se perdeu e de uma maneira... E a pauta de corrupção, principalmente, sofreu muito. A gente só está vendo retrocesso. E uma das grandes bandeiras do presidente Jair Bolsonaro é a pauta de corrupção. Então, quer dizer, como nesse processo também desiludido, mas a questão toda e que a gente também discute muito, até porque a gente assume uma posição de independência, porque o que a gente julga bom para o Brasil, a gente vota a favor do projeto. Não importa de onde veio o projeto, não importa. A gente tem emenda que a gente apoia, que são dos diversos partidos que apresentam, se a gente acha que é produtivo. Agora, ser contra por ser contra, porque às vezes muitas oposições fazem, isso a gente não acha que é um desserviço para o país. Pois não, Rose, você quer fazer uma pergunta? Quero sim. Quando a senhora fala que a grande pauta do Jair Bolsonaro era em relação ao combate à corrupção, o Novo acreditava nisso mesmo, porque na própria campanha já tinham histórias do Bolsonaro com comportamentos que não eram éticos em relação ao uso do dinheiro público. Foi uma falta de opção de vocês ou vocês acreditavam nisso? Porque e a própria escolha do Sérgio Moro, o próprio convite, soou muito oportunista. Para quem era de fora, olhava para o Bolsonaro, e eu, por exemplo, nós aqui, eu vou falar por mim, eu nunca acreditei que o Bolsonaro era o novo, não em relação ao partido, o novo do novo. Mas é uma coisa diferente. Não, ele sempre foi do baixo clero, sempre contratou funcionários daquele jeito que a gente sabe, com as rachadinhas, com empregada doméstica assumindo o trabalho de assessor. Então, assim, não foi uma fantasia do próprio de vocês acreditar que ele era um sujeito super contra a corrupção, quando na verdade ele não era? Bom, tem 2 pontos aqui que acho que, assim, foi uma fantasia. Eu não diria que foi uma fantasia, mas eu vou relatar para você, até porque a gente, sim, tinha ouvido falar, na verdade, dos 28 anos que ele estava lá, né, que você me falou era do baixo clero, que não... Agora, quando você vê uma situação, que você tem um país devastado pela corrupção, todos os escândalos, você pensa numa alternativa e as alternativas se apresentam ali daquela forma, e quando ele entrou e ele foi eleito por 57 milhões de brasileiros, se eu não errei o número, ele tinha aquele congresso na mão, né? No início, era muito interessante você ver que muitas pessoas que nem eram bolsonaristas, que é o meu caso, nunca fui bolsonarista, nunca fui fã de Bolsonaro, estive com o Bolsonaro pessoalmente uma vez em fevereiro de 2019, quando ele fez um café da manhã para a bancada do Novo e a gente foi lá. Depois eu nunca mais estive no Planalto para reunião com ele especificamente. A gente esperava que isso acontecesse. A gente tinha uma esperança. Vocês foram iludidos? Talvez. Eu acho que isso também aconteceu quando você pensa que o ministro Sérgio Moro, com tudo que ele fez com Lava Jato, tudo que ele passou, todos os riscos que ele correu e toda a coragem que ele teve, ele também se iludiu. É claro que tem narrativa para falar de tudo, é claro que no meio talvez tem várias críticas que possam ser aplicadas a ele. Ele foi isso, ele fez isso, ele não devia ter feito isso, ok. Mas isso não tira o mérito do que ele fez anteriormente. O que eu tô querendo mas ninguém nunca falou que ele vendeu sentença, por exemplo, né? Não. Eu acho que nunca vai... Ô, Zezé, assim, o que eu tô querendo dizer é que mesmo assim as narrativas são muito fracas. Sim. Podem criticar por causa disso, só que os bilhões e bilhões recuperados estão aí, tá todo mundo vendo. Os presos foram presos, estavam ali. Então, contra fatos, ninguém pode falar nada. O que a gente vê é um monte de narrativa e um lenga-lenga que vai, que eu tive esperança, sim. Eu vou falar por mim, eu não vou responder pelos outros, mas eu vou falar por mim. Eu tive esperança, porque eu lutei muito, fui muito pra rua, me decepcionei muito com esse governo, parecia que sempre esperava, agora vai,
agora vai melhorar. E quando você vê alguns ministros que são bem intencionados, que fazem coisa boa, você pega, por exemplo, o ministro Tarcísio, né, que faz tanta coisa, que mexe com infraestrutura, e outros ministros no começo, a gente realmente tem esperança que pelo menos ele deixasse ele trabalhar. Agora, depois a coisa foi degringolando de um jeito que, assim, eu estou muito, muito incomodada e vou trabalhar fortemente por uma via. Bom, deputada, agora a senhora vai ter que ir lá, né? Deus que ajude a senhora, vai com fé, proteção, te livre de todos os males. Zezé, eu acho que ela só quer, acho que a senhora quer falar da telemedicina, né? E da que é um projeto dela, e acho que teve emenda para Campinas, teve alguma coisa assim, né? Olha, na verdade, existe um grande movimento agora da Frente Parlamentar da Telesaúde, é realmente levar saúde para quem precisa, por meio, assim, para chegar onde hoje a saúde não chega e dar acesso para todos, para democratizar o acesso. Então, agora existe um movimento forte para que a gente consiga informatizar e levar inovação para a saúde. A gente tem falado muito de inovação em saúde, saúde digital, e eu acho que, inclusive, a questão de Campinas especificamente, que estive aí a semana passada, estive no CAISM, inclusive, porque eles vão montar um centro de inovação em saúde para treinar residentes, para treinar médicos do Brasil todo, profissionais de saúde. Então, eu estou muito empolgada com esse projeto, com todos os projetos que envolvam telemedicina e telesaúde. Certo. Então, e Deus ajude que as corporações contrárias a isso não ganhem uma lei lá no Congresso, porque é facinho, deputada. Porque isso aí mexe com gente poderosa, telesaúde. Eu vou até te falar uma coisa. Você sabe que eu tenho 2 projetos, eu falei que o meu projeto da telemedicina durante a pandemia foi aprovado, mas eu tenho 2 ainda em tramitação. Um da telemedicina permanente, que já tem relator, que realmente tem corporações poderosas, outro da telesaúde, e o divertido disso tudo é que nós temos feito reuniões com todos os conselhos federais de todas as áreas da saúde, com todas as empresas e corporações poderosas, mas tem força boa e grande dos 2 lados, e eu acho que o importante é todo mundo colocar na mesa as preocupações, os interesses, os umbigos, tem que colocar o umbigo de fora, mostrar qual que é o interesse, para ver se a gente consegue construir alguma coisa que não seja tão unilateral. Esse é o objetivo, Zezé. Torcendo. Deputada, quero agradecer muito a senhora pela entrevista aqui no Bastidores do Poder. Foi muito legal conversar com a senhora. Bacana, né, Rose? Foi ótimo, só que ela me deixou depressiva. Agora eu vou uma coisa, Rose, você sabe não, mas a gente já estava. Eu fico assim, já teve muitas vezes depois de sessão que eu chorei, quase em depressão. Eu falo, gente, e eu vou falar uma frase que um deputado, e isso eu acho legal até fechar com isso, porque é uma mensagem boa, porque você falou que ficou depressiva, mas eu acho que é melhor a gente saber a verdade do jeito que ela é, do que ficar brincando no mundo de faz de conta, porque a gente pode mudar de realidade. Mas teve um dia, foi logo depois do voto do abuso de autoridade, eu estava ali deprimida pela maneira que foi um atropelo que nem foi esse da improbidade, foi o abuso de autoridade outro dia, né, que foi pro plenário daquele jeito. E eu lembro que eu estava deprimida. Daí chegou um parlamentar que eu respeito muito, que é do Norte, que está no seu 4º mandato. Ele olhou para mim, ele é da Frente contra a Corrupção, um deputado muito sério, muito bom, que aliás tem muitos lá, né? A gente não vira jogo, mas a gente tem muitos parlamentares bons. Ele olhou para mim e falou assim, não fica assim não, minha filha. Ontem nós tivemos 150, hoje nós tivemos 150 votos contrários. Se fosse na legislatura passada, a gente teria 50. Então ele falou ele me animou. Eu peguei e falei, gente, ok, a gente vai continuar apanhando, sendo massacrado aqui, mas já melhorou. Hoje nós já somos 150, quem sabe na próxima legislatura. Então isso é um show de esperança para todos nós, e toda vez que eu fico deprimida, eu lembro dessa frase dele. Tá certo. Bom, muito bom dia para a senhora, boa viagem. Bom dia. Quando tiver notícia, nos avise, tá bem? Obrigada, Zezé. Obrigada, Rose. Abraços a todos vocês, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada, tchau, deputada.